Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te adoramos porque sabemos que o Teu Espírito já moveu essa igreja através dos louvores. Agora nós suplicamos que o Senhor possa superabundar a Tua presença e que a Tua graça encha o nosso coração, ó Deus, de gozo, de alegria, através da Tua Santa Palavra. Aplica a Tua revelação aos nossos corações. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler é sobre a história de um servo de Deus chamado Moisés. E a palavra de Deus, ela nos diz que Moisés, ele nasceu no Egito, em um período em que Faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ele decreta que todos os meninos que nasciam dos hebreus, eles deveriam ser mortos. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo moveu o coração da mãe de Moisés e do pai de Moisés, e ali eles o esconderam por 3 meses, até um ponto em que já não poderiam mais escondê-lo, e a sua mãe então toma de uma arca feita de juncos, coloca o seu filho Moisés dentro da arca, a betuma, e a lança no rio. E a Bíblia também nos afirma que a filha de Faraó, ali ela sai até o rio para banhar-se. E naquele instante, uma das suas servas avista o rio e olha aquela arca. Imediatamente ela pega aquela arca e quando ela olha, ali, um menino, com 3 meses de idade. Então ela toma aquele menino e a filha de Faraó então adota aquele menino. E imediatamente quando ela chega no palácio, ela fala para suas servas para que fosse buscar uma ama de leite. E dentre as hebreias que haviam ali, a escolhida foi justamente a mãe de Moisés. E assim Moisés crescia, e em tudo a sua mãe o instruía. Olha, meu filho, você está nesse palácio, você está no Egito, mas você não pertence a este povo. Você pertence ao povo hebreu. Você é o meu filho. A sua herança é a herança do povo hebreu. O seu Deus é o Deus dos hebreus. E em tudo ele crescia, ele aprendia aquilo que era realmente a natureza, a sua essência de vida. Mas a Bíblia também nos conta que Moisés ele cresce. E dentro do palácio, ele era preparado para ser o próximo faraó. E por isso ele tinha a instrução de todas as ciências. Tudo que havia de melhor no Egito, Moisés sabia. Porque o Egito era um império que dominava na época. E tudo que tivesse de mais evoluído tecnologicamente, tudo que tivesse de mais evoluído cientificamente, o Egito era o que dispunha de todos os recursos, de todas as condições. E por isso Moisés, ele crescia dentro do palácio e ele estava sendo preparado justamente para ser o próximo faraó. E dessa forma, então, ele cresce com toda a cultura egípcia. E ali, imaginemos nós que ele atinge a sua juventude, desfrutando de todos os prazeres que haviam naquele palácio, do luxo, do conforto, da riqueza, dos banquetes, das festas, dos deleites, levando uma vida regalada, em que ele não precisava trabalhar de um trabalho forçado, apenas se dedicando ao conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que Moisés ele cresceu com uma semente que germinou no seu coração. E essa semente era a certeza de que, apesar de que ele participava e desfrutava de tudo aquilo que havia dentro do palácio, ele não pertencia àquele meio. E a palavra que nós acabamos de ler nos fala de 5 características que marcaram a vida de Moisés.
marcaram a vida dele como um servo de Deus. E hoje essas 5 características são as características que marcam a nossa vida como servos do Senhor. E a palavra que nós acabamos de ler nos conta que o primeiro ato de Moisés foi recusar. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia que a sua natureza não era a natureza egípcia, a sua natureza era uma natureza hebreia. Ele sabia que a sua natureza não era o mundo, mas sim uma herança, que era a herança do povo de Deus. Meus irmãos, quando Moisés recusou, ele teve um poder de decisão. Você só recusa alguma coisa, a outra coisa. Ele tinha que escolher. E naquele momento ele tinha que escolher entre o palácio, a riqueza, os luxos, os prazeres, os banquetes. Ao povo de Deus que viviam em casas humildes, tinham trabalho forçado. E naquele momento ele escolhe, justamente ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele aceita a realidade da sua natureza, que ele era hebreu, e ele ali naquele momento recusa o Egito, porque ele decide seguir aquilo que Deus tinha para a sua vida. E aqui fica a pergunta: o que ele recusou? Ele recusou o conforto, ali os banquetes, toda aquela situação de conforto que ele tinha, para viver junto a um povo que não tinha nada. Não, meus irmãos. Naquele instante, como diz a palavra de Deus, Moisés ele se lembrou daquilo que a sua mãe lhe falava. E ele falou: aqui no palácio eu tenho conforto, tenho riqueza, tenho bens, tenho tudo. Mas na humilde casa do povo de Deus há alegria. Ali é o meu lugar. Meus irmãos, quando Moisés ele recusa toda a tristeza, toda a situação de aflição, de angústia, de falta de vida que havia dentro do palácio. Ele sabia, e a cada dia aquilo latejava no seu coração, que era a certeza de que ele não pertencia àquele ambiente, de que a sua natureza não era egípcia, de que a sua natureza era do povo de Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos neste lugar porque nós recusamos o mundo, porque nós sabemos que a nossa natureza não é uma natureza de morte, não é uma natureza de decepções, de derrotas, mas uma natureza de vida eterna, porque nós fomos criados para tomarmos posse de uma herança. E o segundo ato de Moisés foi escolher. E o interessante é que no momento da sua escolha, ele precisa de um juízo de valor. Ele precisa ali, com o seu discernimento, entender o que tem mais valor. Se era aquilo que ele iria ser, o próximo faraó, ou atender ao chamado de Deus. E a palavra de Deus nos conta que no seu coração, pela fé, Moisés, ele escolhe ouvir a voz do Senhor, e ele escolhe atender o chamado do Senhor, porque ele sabia que na sua consciência, aquilo que Deus tinha para a sua alma, era muito maior do que tudo que ele poderia conquistar no Egito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje, quando nós entramos neste lugar, nós fizemos um juízo de valor. Durante todo o nosso dia, durante todos os nossos anos, nós vivemos ao redor de culturas e situações que nos levam justamente a lutar por uma vida melhor, a buscarmos sucesso profissional, a buscarmos um sucesso familiar, emocional. Nós lutamos todos os dias para sermos o melhor nessa vida. E nós escolhemos isso. Mas quando nós escolhemos vir a este lugar, quando nós escolhemos estar neste lugar, é porque nós fizemos um juízo de valor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós entendemos que não existe nada mais precioso do que o chamado de Deus para as nossas vidas, do que o sacrifício de Jesus no Calvário, porque nós entendemos que hoje a nossa escolha não é porque nós queremos ou precisamos somente, não. A nossa escolha hoje é porque existiu um homem sem igual, que foi perfeito, que foi moído no Calvário e morreu por nós. Sabe por quê? Para que hoje você estivesse aqui e fizesse um juízo de valor e escolhesse não ao mundo, mas sim aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Sabe por quê? Porque nós não deixamos para trás, nós não escolhemos
irmãos? As coisas dessa vida, nós não escolhemos porque nós sabemos que aquele que busca um sucesso profissional somente, ele é vazio. Nós sabemos que aquele que busca emocionalmente ser feliz sem Deus, ele é um derrotado. Porque nós sabemos que tudo aquilo que está sem Deus é um destino de angústias e tristezas. Porque só existe vida no meio do povo de Deus. Na humilde casa do povo de Deus há alegria. Ali é o meu lugar. Nós escolhemos estar neste lugar porque nós sabemos que neste lugar não há tristeza. O nosso destino de angústia cessou, porque hoje o nosso maior objetivo não é mais termos um sucesso profissional. O nosso maior objetivo não é mais termos somente uma família. O nosso maior objetivo é estarmos a glória de Deus que nos foi preparada, porque é essa vida que importa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje a realidade que a igreja vive é a seguinte: quando nós deixamos tudo, quando nós recusamos, quando nós escolhemos estar na casa de Deus, o Senhor, Ele trabalha em nossa vida, não porque nós merecemos, não porque nós merecemos. O Senhor, Ele nos recompensa por amor. E porque nós estamos aqui doando os nossos corações, dedicando as nossas almas, é que Deus, Ele constrói a nossa história, é que Ele nos dá o melhor, nos abre portas de emprego, cura as nossas enfermidades, é o que salva os nossos familiares, é o que significa a nossa vida, é o que traz alegria ao nosso coração. E é essa certeza que nós temos neste lugar, é essa alegria que move o nosso coração, a nossa alma todos os dias. Nós estamos aqui porque nós sabemos que apesar de todas as angústias e tristezas, neste lugar nós encontramos o descanso. E o terceiro ato de Moisés foi deixar. Após recusar escolher, ele sabia que não mais ele poderia ficar no palácio de Faraó. E ele então deixa toda aquela sua realidade de uma vida abastada, de uma vida cheia de riquezas, para viver agora como um homem simples, como um homem que somente escuta a voz do Senhor, como um homem que naquele momento estava deixando toda uma história para ser uma nova criatura diante de Deus. Sabe por que Moisés fez isso? Quando Moisés recebeu o chamado do Senhor, imediatamente, por toda a lembrança da sua herança, quando ele olha, ele já não olha mais com o seu olhar racional humano. Quando ele deixa o palácio, ele sabe que o projeto que Deus haveria de realizar na sua vida era glorioso, e de que aquilo que Deus propunha realizar no seu coração era incomparável, e de que tudo aquilo que havia no Egito não era parte da vida dele. E de que agora ele necessitava justamente de nova experiência, de ser um novo ser diante de Deus. E por isso ele se propõe, se lança diante de Deus, e ele deixa o Egito e agora passa a viver na dependência de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é impossível servir a Deus sem uma transformação de vida. É impossível servir a Deus sem deixar o pecado para trás. É impossível servir a Deus, é impossível ser fiel a Deus sem deixar o mundo, sem deixar o materialismo, sem deixar as concupiscências da carne, sem deixar a prostituição, a lascívia, sem deixar os jogos, os vícios. É impossível servir a Deus se você não se desprender da sua razão. Meus irmãos, quando nós passamos por aquele portão, nós não viemos aqui porque somos um povo melhor. Muito pelo contrário. Nós chegamos aqui porque nós nos reconhecemos dependentes do Senhor. E porque nós reconhecemos que não somos autossuficientes. Muito pelo contrário. Quando nós estamos aqui, quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós cantamos louvores, ouvimos a palavra, quando nós oramos ao Senhor e falamos: Senhor, fala comigo, é justamente porque nós nos desfizemos das nossas razões, porque nós deixamos para trás este mundo, porque nós deixamos para trás o destino de morte, para viver uma realidade de vida diante de Deus. Deus não nos criou para morrer, meus irmãos. Deus não nos criou
criou para vivermos neste mundo e para criar em nós uma trajetória de derrotas, de decepções que nos levariam ao caminho de perdição. Não. Deus nos criou para sermos eternos e estamos neste lugar porque um dia Jesus Cristo morreu por nós para vencer a morte e para nos mostrar um caminho de vida eterna, para nos dar um caminho em que nós pudéssemos encontrar o verdadeiro sentido da existência humana, o verdadeiro sentido das nossas vidas. E hoje nós deixamos este mundo porque não mais um vazio espiritual que assola a humanidade faz parte da nossa alma, porque Jesus Cristo preencheu o vazio que havia em nossos corações e nós deixamos o pecado porque nós hoje podemos ter o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que não existe bem mais precioso. E a palavra de Deus ela nos afirma ainda que quando Ele deixa o Egito, quando Ele deixa o pecado, quando Ele deixa as suas tradições, quando Ele deixa as suas convicções, quando Ele se desprende das suas razões, Ele não teme. Aquela realidade que Ele passaria a viver era totalmente nova. Ele não sabia o que iria acontecer. Ele tinha todos os motivos ali para temer. Ele saiu de uma realidade de riqueza para uma realidade que ele não sabia qual seria. Ele até poderia imaginar que o projeto de Deus seria glorioso, mas ele sabia no seu coração que seria também com muita dificuldade. Mas a palavra de Deus falou que ele não temeu. Ele não temeu porque ele sabia que Deus haveria de suprir todas as suas necessidades. E a confiança do coração de Moisés, a fé do coração de Moisés, se dava porque ele acreditava, ele confiava em um Deus, que era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que jamais desamparou um dos seus servos. E por isso a fé que movia o coração de Moisés, meus irmãos, é a mesma fé que move o coração dessa igreja. Porque a palavra de Deus em Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firmes para sempre. Ele não temeu, sabe por quê, meus irmãos? Pelo mesmo motivo que hoje nós não tememos as lutas dessa vida. Ele não temeu porque ele sabia que Deus era com ele. Hoje, nós somos o povo destemido, nós somos provados, temos as nossas lutas, temos as nossas fraquezas, somos seres limitados, mas nós não tememos, porque sabemos que maior do que todas as coisas é o Deus a quem nós servimos, o Senhor a quem salvou as nossas vidas, o Deus da nossa salvação, e o mesmo Deus que esteve com Moisés e cumpriu todo aquele projeto, é o Deus que está conosco neste lugar, é o Deus, meus irmãos, que quando nós dobramos os nossos joelhos, mesmo sem merecer, Ele vem e fala ao nosso coração. É um Deus que conhece a necessidade da sua alma. Ele sabe cada centímetro da sua aflição. O Espírito Santo de Deus vem conosco, meus irmãos. E quando nós dobramos os nossos joelhos, mesmo com os nossos pecados, com as nossas falhas, os nossos erros, mesmo não sendo merecedores, o Espírito Santo de Deus nos ama, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós prevalecemos, é por isso que nós não tememos a este mundo, porque nós sabemos que o nosso destino não é aqui, o nosso destino é a eternidade de Deus, o nosso destino é a glória de Deus. Nós não fomos feitos para sermos derrotados, nós fomos feitos para viver eternamente ao lado do nosso Criador, meus irmãos. E a palavra de Deus continua nos afirmando que o último ato de Moisés foi ficar firme, como quem vê o invisível. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a mesma fé que edificou a vida de Moisés, que o fez ser um servo vitorioso, que o fez andar no deserto durante 40 anos, guiando um povo, muitas vezes obstinado, muitas vezes ingrato a Deus, e ele prevaleceu, sabe por quê? Porque ele creu naquilo que é invisível. E hoje, neste lugar, eu pergunto a cada um dos irmãos: alguém aqui está vendo Jesus? Alguém aqui consegue ver o Espírito Santo de Deus? Mas a mesma fé que habitou no coração de Moisés é a fé que Deus faz habitar nos nossos corações, porque pela fé nós cremos no que Ele
é invisível. Nós cremos em Jesus que está neste lugar, capaz de transformar toda a sua história, toda a minha história. O Espírito Santo de Deus nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, de uma realidade no mundo em que nós estávamos presos às nossas aflições, às nossas angústias. E hoje, a alegria, a felicidade, a certeza que move o nosso coração é de que quando nós chegamos neste lugar, aquele a quem nós iremos encontrar, que ainda que seja invisível, está aqui com a abundante presença, é o Salvador das nossas almas, é o Espírito Santo de Deus, que nos muniu de todas as condições para que fôssemos mais, muito mais do que vencedores. E este mesmo ser invisível, que sustentou Moisés em todos os instantes, na abertura do Mar Vermelho, no momento em que o povo murmurava de sede, no momento em que o povo murmurava por fome, que Deus mandou o maná, mandou as cordonizes, no momento em que ali ele andou sobre o sol causticante e havia uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Sabe por quê? Porque essa é a realidade que nós vivemos, meus irmãos. Seja qual for a dor, seja qual for a luta, seja qual for o problema, meus irmãos, se você chegar diante do mar e você vê que aquele mar está diante de você e você precisa chegar daquele outro lado, a mesma fé que moveu o coração de Moisés é a fé que precisa mover o seu coração para crer que o seu destino não é o Egito, o seu destino é a Canaã celestial. E seja qual for o seu problema, o mar vai se abrir, porque você tem que passar. Você não perecerá, nós não pereceremos, porque nós atingiremos a nossa Canaã celestial. E nós, um dia, poderemos ver o nosso Deus face a face, e diante do Pai, ali dizer, com os nossos corações quebrantados: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nunca desistiu da minha vida. Senhor, eu te amo, porque primeiro o Senhor me amou. Senhor, eu te adoro. E abraçar o Senhor Jesus: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor foi até o fim no Calvário. Eu te adoro, porque durante todos os dias da minha vida, o Senhor esteve comigo. E fica aqui uma pergunta: qual problema pode ser maior do que o nosso Deus? Qual luta? Será que Deus é incapaz de salvar o seu familiar? Será que Deus é incapaz de curar a sua enfermidade? Será que Deus, Ele é incapaz de tirar essa angústia, essa tristeza do seu coração? Será que Deus é incapaz de abrir uma porta de emprego para você? Qual problema é maior do que o nosso Deus? Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o Senhor diz: posso todas as coisas aquele que me fortalece. Meus irmãos, não existe impossíveis para Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque a nossa vida saltou de uma realidade de morte para uma realidade de vida eterna com Deus. E a mesma fé que moveu o coração de Moisés é a fé que dirige essa igreja, porque nós sabemos que em breve o nosso Senhor Jesus voltará para nos buscar, e nós iremos com Ele para a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Deus, e que assim o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe.